Boa noite, igreja. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo vocês que estão aqui no templo. Um prazer compartilhar da palavra de Deus com irmãos. Você que está nos acompanhando no YouTube, sinta-se também abraçado fraternalmente. Eu queria pedir uma gentileza. Quem está nas fileiras laterais, se a gente puder concentrar nesses dois grupos do meio, acho que fica mais fácil, que vai ser um sermão, quase uma troca de ideias. A gente vai interagir bastante hoje. E eu louvo a Deus, mas também isso aumenta o temor e tremor. Vamos ver se vocês estiveram atentos com o que o pastor Edu falou na abertura e também falou no dízimo. Ao longo das intersecções do pastor Edu, ele falou um tema que se repetiu algumas vezes hoje. Quem pegou? Qual foi o tema? Começa com a letra A, uma dica. Cri? Ansiedade. O Edu falou muito de deixar a ansiedade para lá, não ficar ansioso, não ter medo. E eu louvo a Deus que o tema da mensagem de hoje, aqui na igreja ninguém combina, ninguém sabe, é ansiedade ou fé. Então, o Espírito Santo já começou a falar e quando vê que ele vai conectando esses pontos, nos dá um senso de responsabilidade em entregar o que o Senhor quer falar conosco hoje à noite. Gente, eu já vou tirar aqui, porque eu sou meio desastrado, eu posso andar e tropicar preventivamente, né? Vai que eu vou andando de lado aqui, tá gravado, aí vira um meme aí. Vou começar com uma pergunta sobre o tema ansiedade. Quem é ansioso aqui, levanta a mão, por gentileza. Não se sinta ofendido nem preterido. Uma grande parcela relevante levantou a mão. O tema da ministração de hoje é ansiedade ou fé. E essa pergunta, ela tinha uma sutileza e algo capcioso nela. Quando nós aceitamos que somos, não tem mudança. É um estado determinante. Se eu sou, eu sou. Se eu tenho, eu posso não ter. Se eu sou, eu sou. Eu sou homem. Para o cristão não tem como eu não ser homem. Estou falando para cristão. Eu sou o pai. Não tem como eu deixar de ser pai. Eu sou cearense. Não tem como eu deixar de ser cearense. Mas tem coisa que nós temos e pelo Espírito Santo e pela sua graça nós podemos deixar de ter. Vou fazer de novo essa pergunta. Quem é ansioso aqui? Não levanta. Você não é. Você pode ter ansiedade, é um estado temporal. É algo que te aflige em alguns momentos e isso não te identifica. Você é filho de Deus, você é nação eleita, você é a imagem do Criador. E isso é que te identifica permanentemente. Ansiedade é um estado que você pode ter ou não. Amém? E o grande objetivo desse sermão, meus amados irmãos, é lutar contra um sofisma do mundo. E que, em nome de Jesus, eu tenho alguns objetivos hoje. Um deles é que a gente entenda que ansiedade não é algo bom. O mundo, pervertendo o que a palavra de Deus nos diz, coloca ansiedade muitas das vezes como algo bom. Quem trabalha na área de recursos humanos, você vai perguntar... Me diz um defeito seu, que eu sou ansioso. E aquele defeito quase como ser perfeccionista, que você diz que é, mas que não é, porque sabe que a pessoa vai ver isso com bons olhos. Não, porque eu sou muito ansioso, eu sou muito pilhado, eu sou muito focado. Mas a ansiedade, meus amados irmãos, o que o dicionário diz, sinônimo de ansiedade é preocupação, angústia, perturbação e aflição. Quando você diz que é ansioso, é isso que você está dizendo. O antônimo de ansiedade é equilíbrio, é calma.
E quais os sintomas que são temporais e reais? A ansiedade é algo que aflige a nossa sociedade, o mundo pós-moderno, de uma forma gritante. Sintomas diagnosticados, e ansiedade também é doença, tem CID, dependendo do nível a pessoa pode ser afastada, dependendo do que for. Mas a ansiedade, ela tem mais de 10 tipos de ansiedades catalogadas, algumas que vão bifurcar em síndrome do pânico, outras em toques, outras com síndrome do pensamento acelerado, que a pessoa não consegue muitas vezes dormir. Algumas doenças correlatas, que muitas das vezes caminham junto com a ansiedade: gastrite, úlcera, taquicardia, hipertensão. E que nós possamos, em nome de Jesus, pelo menos entender que a ansiedade não é bom. Ansiedade não é bom. E a proposição aqui é que a gente, nessa noite, reflita sobre ansiedade, o que ela é, as causas e como combatê-la biblicamente. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Ano após ano ele bate percentualmente o país mais ansioso do mundo. É o triplo da média mundial. Algo em torno de 20 milhões de brasileiros são diagnosticados, fora os que não vão atrás de diagnóstico. E na pandemia houve um colapso, que faltou medicamento para ansiedade no Brasil e em muitos países também. Mas o que é interessante é que a palavra de Deus, ela continua sendo eterna, ela continua sendo viva, ela continua sendo eficaz e ela continua sendo o dilema, a resposta para os dilemas humanos de todas as eras, de todos os tempos. O tema ansiedade não é algo novo, não é modinha. Isso é tratado biblicamente desde o Antigo Testamento. O salmista, no Salmo 94:12, gritou: quando a ansiedade já dominava o meu íntimo, o teu consolo me trouxe alívio. Marta, a irmã de Maria, ela tinha ansiedade, que Jesus, o médico dos médicos, deu o diagnóstico na hora. Marta, Marta, andas ansiosa com muitas coisas e te aflige por muitas razões. Lucas 10:41. Talvez tinha um pouquinho de toque, talvez com limpeza ali. Não, mas isso o mestre não falou, mas a ansiedade estava ali. Vamos abrir as Bíblias, Mateus 6. Vamos nos debruçar no Sermão do Monte, parte final do sermão, a partir do verso 25. E antes de adentrar no texto, eu sempre prego na NVI, é a tradução que mais se conecta comigo, mas hoje especificamente eu vou ler esse texto na ARA, porque para mim é a melhor tradução, porque ele cravou a palavra ansiedade. Em algumas versões vai dizer preocupações, em algumas versões vão dizer aflições, e aqui ele trata o tema como ansiedade. E qual o contexto aqui, gente? Jesus, o Rei de todo o universo, ele prepara um sermão. E para o Senhor não tem tempo, não tem espaço, ele é atemporal. E eu fico imaginando Jesus, em todas as eras vai existir um sermão que se chamou o Sermão do Monte. E eu preparei as pautas que todas as gerações teriam que se debruçar. Ele fala sobre as bem-aventuranças, ele fala sobre algumas questões de comportamento, mas está na pauta do Rei do Universo, do sermão que ele pregou pessoalmente, ansiedade. E isso serviu para 2000 anos de Cristo, continua servindo hoje e continuará servindo até o Senhor vir. Vamos ao texto sagrado. É bem conhecido e nós vamos tentar adentrar com profundidade nele nessa noite. A partir do verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes?
Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Em algumas versões foi traduzido 1 minuto à sua vida. E por mais ansiosos que andais quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou como nos vestiremos, porque os gentios é que procuram essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas, grave essa palavra estas, faz muita diferença na interpretação do texto, não é todas as coisas, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas coisas, o que foi lido acima, não é todas as coisas do mundo inteiro, não. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã terá os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. E aqui, meus amados irmãos, eu já começo dizendo que em algum momento eu já me dizia que eu era ansioso. Depois eu descobri que isso não me identifica e hoje eu vivo lutas contra o tema, que me aflige em alguns momentos na vida ou não, dependendo da circunstância, e é uma luta constante. E o antídoto é o Senhor e a sua palavra. E é algo que muito me acalenta, vez ou outra, aí em Mateus 6 e reler esse texto. Reler e meditar nele. Isso é que a palavra diz, é isso que eu estou vendo. E é isso que o mundo interpreta sobre ansiedade. Eu tenho 2 opções, acreditar no mundo, no meu sentimento ou na palavra. E ali é um momento de luta interna, aí muitas vezes você tem que acrescentar oração, muitas vezes, dependendo do dilema, você tem que meter um jejum para já quebrar logo. E aí você vai lutando contra algo que nos aflige. Existe, meus amados irmãos, ansiedade infantil. Crianças que se azunham, se mutilam. Vemos casos de pais que não conseguem falar algo de uma viagem para uma criança porque ela fica mal, ela não dorme. E nós estamos sendo dilacerados por esse tema, ansiedade. E lembre sempre, muitas das vezes, atuar apenas no efeito vai dar um conforto temporário, mas não vai lhe dar libertação. Muitas das vezes você pode passar uma vida toda agindo em paliativos, mas não será a solução definitiva. Ansiedade ou fé? E em uma imagem que eu vi na internet, quando eu coloquei esse tema, refletiu muito bem. Era um mar revolto, ele conseguiu colocar uma cruz ali meio que no mar, e de um lado, denso, avermelhado, e do mesmo lado, do mesmo mar, você via pássaros voando, você via outras coisas, e quando eu vi essa imagem, ela reflete muito isso, porque quando vem a tempestade, ela vem, não tem como. E dependendo de como interpretarmos essas questões, a gente pode estar no campo da ansiedade, mas nós podemos estar no campo da fé. E esse é um texto muito, muito utilizado em alguns momentos, como eu falei, para dízimos e ofertas, e muitas das vezes é um dos textos preferidos da teologia da prosperidade. Buscai primeiro o reino de Deus, que para quem interpreta mal é dar oferta e dízimo, e todas as coisas da tua lista de desejos serão realizadas. Mas não é isso que o texto diz. O texto, dentro do contexto,
Ele está degladiando a ansiedade. Esse é o propósito do Senhor. E é um tema que Jesus ele conseguia no mesmo texto. Quando eu olho esse sermão, eu disse, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. Ele trazendo uma pauta, passarinho, lírio do campo, Salomão, a ansiedade que está servindo para hoje, ele amarra tudo isso e vai te entrelaçando, vai te entrelaçando. É muito lindo. Mas o que nós temos que entender, quando um rei fala, ele ordena, ele não sugere. E quando Jesus estava falando para aquele povo que estava lá, talvez eles não tinham a revelação completa de que era Messias, quando ele falava, não andeis ansiosos, quem é esse cara? Ele está me sugerindo? Está com conversa mole? Eles não entendiam que era o Senhor de todo o universo ordenando. Eu estou dizendo que não é para você andar ansioso. Eu estou falando isso com a autoridade que tenho. A história passou e agora entendemos que quem estava proferindo aquele sermão era exatamente o Senhor de todo o universo. E eu extraio aqui 10 lições sobre essa balança, né? De um lado, ansiedade, de um outro, fé. Primeira, Jesus ele confronta a ansiedade. Nessa parte do sermão, que é quase o final, já mais do meio para o fim, ele bate na ansiedade. Nos versos 25, 31 e 34. Por isso que ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. No 31, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, que vestiremos. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Ele vai confrontando. E o interessante é que no original, não sabemos por que o tradutor, é a mesma palavra no grego, para ansiedade ou para inquietude. Não andem ansiosos pela vida, não andem ansiosos com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, e não andem ansiosos com o dia de amanhã. É isso que o Senhor nos diz. Igreja Batista Manaim, nós, a começar de mim. Num trecho de um sermão curto, ele bate 3 vezes. Não andeis ansiosos, não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. Ponto 2, está no verso 25. Jesus valoriza a vida. E aqui a vida no original não é uma vida corpórea, é uma vida mais ampliada, é o fôlego de vida. É algo que transcende a matéria humana. Olha o que ele nos diz. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Até a sua vida, ele está dizendo, se acalme. Sua vida é preciosa, eu te criei. Desde o ventre da tua mãe. Eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho um controle. Até a sua vida, que é o que você tem de mais valioso, para mim ela é relevante. E aqui ele diz, a sua vida é muito mais do que comida. Existe algo maior, existe algo transcendente. Não é a vida muito mais do que um alimento? Muito mais do que o boleto de hoje? Muito mais do que a próxima viagem? Muito mais do que a meta? Não é a vida muito mais do que isso? Do que a eleição? Do que eu estou esperando? Do que o meu desejo? A vida ela é muito maior do que isso. Ponto 3. Temos valor para Deus. Versos 26 e 30. Isso aqui não é motivação. O Senhor, no seu sermão, ele cravou isso para nós. Portanto, não valeis vós muito mais do que as aves, do que os outros. Nós somos a raça humana, o Senhor criou em uma outra categoria. Imagem e semelhança do Deus vivo. Aí ele entra. Veja um lírio perfeito, diametralmente projetado. Nem Salomão, em toda a sua glória, o homem mais rico que existiu, que pôde se vestir com os tecidos mais nobres, jamais vai conseguir se vestir como um lírio que eu criei. Por que criei? Por que quis? E diz para Adão, Adão, chama o lírio de lírio. E está aí, até hoje. Gênesis 1, 26 e 27 vai dizer, governo que Deus nos deu, nós somos criados à sua imagem e semelhança.
Ele vai dizer: olha as aves, olha as aves. Elas não semeiam, elas não plantam, elas não fazem estoque, elas não guardam para o dia seguinte, elas apenas vivem. E eu trago provisão para todas elas, desde o mais belo ao mais bruto, que muitas das vezes tem que matar um animal como a águia. Desde o beija-flor mais simples, a águia mais imponente. Sou eu que crio toda a orquestra do universo para que eles subsistam. E o Senhor grita para nós: não valeis muito mais do que eles? Não valeis muito mais do que eles? Ponto 4. Somos impotentes. Somos incompetentes, limitados. Isso é totalmente anticultura, antimotivação, mas é isso que o Senhor cravou no seu sermão, e se a gente abrir um pouquinho o olho, a gente vai pegar. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aí, entra no máximo da tua ansiedade, pega outro ansioso, junta todo mundo, faz a força, a corrente da ansiedade máxima. Qual de vocês consegue acrescentar? Eu gosto da versão que diz 1 minuto da sua vida. Nós não temos o controle do que vai acontecer agora. E entender essa limitação é trabalhar contra o nosso ego, trabalhar contra a nossa natureza, trabalhar contra a nossa vaidade. Porque o mundo diz: você é o cara, você conquista, você pode, você faz. Só que quando o Senhor diz que não dá para servir a 2 senhores, isso fica muito claro quando diz, e é nesse sermão que ele falou, que não dá para servir a Deus e a Mamon. Mas eu não sirvo a Mamon. Isso é fácil, talvez, de identificar. Mas quando ele fala que não dá para servir a 2 senhores, é para qualquer outro senhor, inclusive nós mesmos. Júnior, não dá para servir a 2 senhores, a Deus e a você mesmo. Eu não divido a minha glória com ninguém. E enquanto você estiver reinando, eu sou o rei supremo, eu não divido a minha glória, eu não vou ficar fazendo troca de mandato com você, eu não sou parlamentar, você não é o primeiro-ministro. Ou eu governo tudo, ou eu não governo nada. Ou eu governo tudo, ou eu não governo nada. E ser confrontados com a nossa impotência é confrontador, mas também é libertador. É libertador. Você saber que 1 minuto você não acrescenta. E nós vivemos um mundo, meus amados irmãos, que muitas das vezes a confiança está no saldo de uma conta bancária, que você não vê nem o dinheiro, que não é mais lastreado em ouro, que é apenas um número numa tela. Está aqui, eu estou bem. Ah, não está aqui, está ruim. E se der um bug mundial no sistema, acabou. Não é apocalipse não, meu irmão, mas não é de admirar que isso possa acontecer. Tem muita gente trabalhando ardilosamente para que tudo isso se conecte com uma moeda mundial, com tudo isso interligado. E muitas das vezes o meu conforto, a minha segurança está numa tela de aplicativo que só funciona se o celular está ligado. É louco, mas é real. É real. Temos que entender a nossa impotência. Imagine qual foi o dilema de Steve Jobs, os que acompanham as mentes mais brilhantes da nossa era, o cara é multibilionário, e você vê lá ele defiando dia após dia, ficando cadavérico, lutando contra aquilo, e não tinha o que fazer. Você vê ainda os homens guardando o gene para a próxima geração, falando em cadáver congelado, uma série de coisas, falando em colonizar Marte. É o homem gritando. O Noah Harari, que é um filósofo, um pensador grande da nossa era, muito por trás dessas mentes da área de tecnologia do Vale do Silício, ele escreveu um livro que diz: existe o Homo sapiens, que é a natureza do homem, e o Homo Deus. O Homo Deus é o homem que foi
criando condições de se achar que é Deus. O homodeus, ele mexe na genética, o homodeus, ele muda sexo, o homodeus, ele vai fazendo e começa a assumir um papel de Deus com D minúsculo. De Deus com D minúsculo. Ponto 5, o cristão, o crente deve ser diferente. Mateus 6,32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O que é que ele está dizendo aqui? Em outras palavras, os gentios sem mim, meu amigo, ansiedade é o que se espera. Essas coisas aí é o gentio que está buscando mesmo. Jesus, ele... Mas com vocês é para ser diferente. Com vocês, cristãos, é para ser diferente. Porque vocês têm um Pai. E o Pai Celeste sabe que você necessita de todas as elas. O não cristão, ele ainda é órfão. É apenas criatura de Deus sem pai. E sem pai, meus amados irmãos, vez ou outra eu vou no orfanato, é duro. Sem pai é uma criança que vai virando adolescente, que já perdeu a esperança de ser adotado. E dependendo do lar, tem a data. 18 anos e um dia não pode ficar lá. E o que é que ele vai ter que fazer? Vai ter que dar uns pulos para sobreviver. Isso é um papel de um órfão, não de quem tem um pai. E aqui quando Deus fala, por isso que os gentios, a gente poderia trazer os órfãos que não têm pai, eles têm que procurar essas coisas mesmo. E é natural eles andarem preocupados, desesperados, angustiados, desesperançados, porque são eles por eles mesmos, nessa arena de gladiadores que se chama a existência humana. E Jesus aceita a ansiedade. Só que antes do sermão ele fala, dá para servir a dois senhores, não dá para servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então se você serve a Mamon, está no mesmo sermão, é natural que você ande ansioso mesmo. Quando você fala o gentio, é natural que ele procure as coisas que não são eternas e vai viver ansioso. Mas nós temos que saber que temos um Deus, que temos um Pai, que nos ama. Não podemos duvidar do amor de Deus, nem um milímetro. Não podemos duvidar do poder de Deus, nem um milímetro. Deus, ele não tem cota de poder. Ele é o próprio poder. Se ele não faz, é porque não é o propósito para os filhos dele. Ponto. E, infelizmente, um termômetro que eu vejo e atesto é que a palavra de Deus até nos dá condições de interpretar dessa forma. É na tribulação, é no fogo forjando o caráter que a gente vai ver o caráter do cristão. Enquanto você está velejando com o vento a favor, tudo dando certo, tudo prosperando, você não tem o seu caráter testado. E muitas das vezes na adversidade é que a fé, a esperança, isso vai ver se tem raiz ou não. Isso vai ser visto se tem raiz ou não. Ponto 6. Agora a gente vai... Aqui foi muito entendendo o macro do sermão. Agora nós vamos entender a causa da ansiedade. Júnior, você descobriu a causa da ansiedade? Sim. Mateus 6,30. Está escrito aí há 2000 anos. Ora, se Deus veste assim a ave do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vocês outros, homens de pequena fé. A causa da ansiedade é falta de fé, é incredulidade, é falta de confiança no Deus Criador. Não é o seu histórico familiar, não é a tua experiência, não é o contexto econômico A, B ou C, não é o teu chefe, não é o teu patrão. A falta de incredulidade não é o contexto. Não é o contexto. A causa da incredulidade é fé. Isso é fácil de entender, mas duro de absorver. Toda vez quando eu
ansioso, angustiado, com uma questão familiar, eu disse: Jesus, a tua palavra é dura, mas ela é transformadora. Mas o que eu amo, e essa pequena fé Jesus utilizou em outros contextos. Essa pequena fé que ele bateu aqui, ele utilizou também em Mateus 14:31, quando Pedro estava afundando, o homem de pequena fé. Por que duvidou? Em outro contexto, Mateus 16:8, os discípulos que viram Jesus pregando que era o pão da vida, que viu ele multiplicando os pães, ele vai para uma viagem e disse: vai ter pão para comer? Como é que vai funcionar? Mas, homens de pequena fé, vocês estão com o pão da vida no barco, com o Senhor de toda a existência, de todas as eras, materialmente no teu barco. E você me pergunta: vai ter pãozinho hoje? É com manteiga, não é com manteiga? Você não entendeu, vocês viram, vocês partiram o pão, quanto mais partia, mais multiplicava, e sobrou cesto, e sobrou, e você não entendeu, você não compreendeu, e agora você está perguntado com o pão da próxima refeição. E quando a gente olha esses textos bíblicos, como é que eles fizeram isso com o mestre? É o que nós fazemos, meus amados irmãos, é muitas das vezes o que nós fazemos. Aquele Senhor que fez, que é e fiel, e muitas das vezes nós ofendemos o Criador com meninices. E não tem nenhum problema o menino agir como menino, mas o Senhor espera que a gente cresça e conheça o seu caráter. Porque da mesma forma que aqueles discípulos viveram seus milagres, aqueles milagres têm que ser a âncora no momento da tribulação. Se ele fez isso ou aquilo, por que ele não vai? Ele não mudou. A palavra de Deus diz que ele não muda e não tem nem sombra de variação. Ele é o mesmo. Ele pode fazer, se for da vontade dele. Se incredulidade é o problema, a gente vai entrando aqui em algumas soluções, mas obviamente a primeira é fé. A solução para a ansiedade é fé. Pegando aqui dos versos 26, 30 e 32, ele nos diz, Jesus falando no seu sermão: o Pai Celeste a sustenta. O Deus Pai veste a erva do campo. O Pai Celeste sabe que necessitais. Isso são promessas atemporais. A Bíblia tem uma série de promessas diretas e indiretas. Quando ele fala que o Pai Celeste sabe, ele sabe. Quando ele fala que o Pai Celeste sustenta, ele sustenta. Quando ele fala que o Pai Celeste provê para a erva do campo a veste, e o remédio é crer em Deus, na sua soberania e no seu amor. Ele sustenta os pássaros, ele veste os lírios, eles sabem as necessidades de todos, inclusive de seres aquáticos que não foram nem mapeados pelos humanos hoje. Que existe mais coisas ainda não mapeadas nos oceanos profundos, que o homem ainda não conseguiu chegar lá. Até esses, o Senhor sabe da necessidade e provê em todo o ecossistema, numa orquestra perfeita. E nós temos, meus amados irmãos, fazer como o profeta Jeremias nos alertou em Lamentações: trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A Bíblia é maravilhosa? Maravilhosa. Mas o que Deus fez em nós que nos traz esperança? Se é crente, tem agir de Deus. Se é crente, tem transformação. Se é crente, tem testemunho. Se é crente, tem marcas. Nos dias maus, eu tenho que voltar. É esse Deus, esse é o meu Pai. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós temos que entender, e eu sugiro veementemente para todo cristão: tem um caderno, pode ser na sua Bíblia, num bloco de notas, algo que você escreve esses momentos que Deus marcou a sua vida. É assim que muitas das vezes eu curo e luto contra a ansiedade quando ela me bate. Eu vou lá e digo: Jesus fez isso quando eu nasci.
Jesus, ele fez um milagre na minha casa quando eu tinha 6 anos de idade. Jesus fez. Eu disse, perdoa, Senhor, a minha incredulidade. Me ajuda. E aqui eu cito um dos exemplos mais transformadores que o Senhor fez e que me marcou, que quando eu estou passando esse caderno, eu disse, Jesus, o Senhor fez isso, eu vivi isso. Isso se passou no hospital psiquiátrico. Pessoa muito amada, muito querida, estava nesse contexto. E o hospital psiquiátrico, meus amados irmãos, é totalmente alheio da maioria do senso comum. É um mundo à parte. E lá, uma pessoa que tem depressão, ou que tem alguma doença que é mais simples, muitas vezes está no mesmo ambiente de uma pessoa de doenças extremamente graves, incontroláveis, pessoas que se debatem, pessoas que estão amarradas, e está todo mundo naquele contexto. E nesse contexto ninguém via, estava num contexto, barulho ensurdecedor, pessoas amarradas, gritos. E eu fiquei ali num canto, eu só chorava. Eu disse, Jesus, eu não sabia que isso existia. Não sei como é que eu vou sair daqui, orando. E tinha um jovem, ele tinha mais ou menos uns 18 anos. E o caso dele devia ser muito grave. Ele se debatia, ele urrava, ele gritava, era um negócio. E ali eu sentado naquele local, chega um momento que aquele jovem para, olha para mim, dentro dos meus olhos e fala, filho, não chora. Vamos orar. Você sabe o Pai Nosso? Ore o Pai Nosso comigo. O próprio Deus fez eu orar o Pai Nosso com ele. E nesse momento, aquele jovem inspira, dá um sorriso e dorme. Talvez ele estava há semanas sem dormir. Deus usou ele, me usou. E quando eu olho isso, tem dezenas de... E se a gente procurar na memória, tem, meu irmão. Se eu sou crente, tem. E por que nós ofendemos o nosso Deus? Com a nossa incredulidade imediata. Solução. Ponto 8. Uma das soluções para a ansiedade é prioridades eternas. Verso número 33. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse sermão é pregado no contexto de Deus versus Mamão. Se você estiver buscando o reino celeste, as suas prioridades for a justiça celeste, você vai saindo desse campo da ansiedade. Mas se a sua prioridade for essa terra, for o governo de Mamon, for as tuas preferências e o teu próprio reino e não o meu reino celeste, é ansiedade na certa. É ansiedade na certa. Não temos como lutar com essa enxurrada de ansiedade. O mundo vai te puxar para o dilema do mês, da semana, do minuto. Ele vai estar te enxurrando. E o papel do crente eu tenho que olhar para a eternidade e ter prioridades eternas. Porque se as minhas prioridades estiverem nesse mesmo sermão, o Senhor falou, não junteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói. Faz toda a tua poupança, faz toda a tua esperança no tesouro celestial. Não tem como lutar com a ansiedade com a mente natural. Não tem como lutar contra a ansiedade com as prioridades terrenas. É fácil não, é uma luta entre carne e espírito. O espírito ele quer ser puxado para lá e a carne aterriza no que é imediato, no que traz conforto, no que traz prazer, no que resolve, no que te dá o controle, nos dá o controle. Ponto 9, crer nas promessas. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma promessa do Criador do Universo. Todas essas coisas, que coisas? O texto fala sobre veste, sobre comida, sobre o que é essencial. O que é essencial, Jesus, se é meu filho, não vai faltar. Mas muitas das vezes, e ali ele crava com o salmista que disse, já fui moço, sou velho,
Nunca vi um justo, que pode ser traduzido, nunca vi um filho de Deus mendigar o pão. Ou nós cremos nisso, ou nós não cremos nisso. Mas o que é que tem gerado ansiedade? A Bíblia, ou ela é inexistente na vida de muitas pessoas, ou ela é utilizada conforme ao bel prazer. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que eu quero me serão acrescentadas. Se não me serão acrescentadas, eu sou ansioso. Se não me for acrescentado o que eu quero, eu sou ansioso. É como se Jesus tivesse protegido. Que coisas? Ele disse, eu não tive compromisso com você com Lamborghini, eu não tive compromisso com viagem internacional, com caviar, com beleza estética. Tem uma série de coisas que eu não tenho esse compromisso. As essenciais, eu tenho compromisso. E isso você pode aferir. Mas essas outras coisas, que são desejos, que alguns têm, outros não têm, acontece conforme... Deus não se compromete com os iates, com as mansões, com os milhões de seguidores, não se compromete com isso. E se a ansiedade é causa disso, ele vai dizer, o meu povo perece, porque não conhece a palavra e o poder de Deus. Eu não me comprometi com isso. Eu não me comprometi com isso. Alguns têm, outros não. Porque o Senhor definiu como definiu. E isso, se entendermos que isso é passageiro, terreno, não é para ter nenhum valor, conforme o tesouro celestial. E a última solução é viver o hoje. Ele encerra Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. E eu fico imaginando, naquele tempo, talvez o planejamento de longo prazo daqueles homens era uma colheita, entre uma colheita e não. 3 meses para frente, 6 meses para frente, ele já dizendo, vocês estão ansiosos se vai dar bom, se vai dar ruim? Não andem ansioso. Se tem que plantar, plante. Se tem que regar, regue. Viva um dia de cada vez. E quando acontecer, aconteceu. Mas hoje a gente é especialista em planejamento estratégico. De 5 anos, de 10 anos, de 30 anos. As metas de carbono do mundo é até 2050. E a gente está planejando. E o Senhor sai daí e vem para o dia. Vem para o dia. Obviamente que nós temos que ler a Bíblia com a mentalidade sóbria. Não tem nenhum problema você vislumbrar alguma coisa no futuro. Óbvio, porque se Jesus não dá promessa para o futuro, eu já vou crer na promessa do futuro. Um Deus que nos manda fazer planos, ele entende que a gente tem que pensar algumas coisas no futuro. Mas o que ele está dizendo é, não deixe de viver o teu presente para estar jogando tudo para lá e nem vive aqui, nem vive lá. E quanto mais eu projeto o futuro, existe algo no mercado financeiro que se chama trazer o valor presente. Eu pego tudo do futuro que não resolveu, que não aconteceu em 10 anos, em 20 anos e trago tudo para cá. E me aflige no presente. Me aflige no hoje. E aqui um dos grandes desafios que nós temos é viver o hoje. Viver o hoje. Viver o hoje. Fazer planos, submeter ao Senhor. Um dia de cada vez, por vez. É fácil, gente, aqui eu estou pregando e não estou fora desse texto. Esse tema me bate, me rebate, eu apanho, eu volto para as cordas, eu vou para o segundo round, apanho de novo. Esse é um tema recorrente. Não estou aqui, mas eu não posso confiar na minha experiência pessoal, tenho que confiar na palavra. Levanto e vou mais uma milha. E vou mais uma milha. Queria chamar o Marquinhos aqui, a gente está caminhando para o final, tem um momento de reflexão juntos. Vamos relembrar o que a gente refletiu nessa noite. E eu queria também que o pastor Edu viesse se achegando, pediu para ele ter um tempo de oração sobre esse tema com a igreja. Jesus, o cerne desse sermão ele confronta a ansiedade, ele valoriza a vida, ele fala que nós temos valor para Deus e ratifica a nossa impotência e incompetência. Ele crava a causa da ansiedade, incredulidade, falta de fé, e nos dá 4 soluções. Fé em Deus, ter prioridades eternas,
crer nas promessas e viver o hoje. Ansiedade não é novo. Ansiedade é super antigo e serviu para aqueles homens, servem para nós. Já existe um fenômeno que se chama ansiedade da Black Friday, que vai chegando, começa acelerando o Black Friday e diz que vai ser barato, e diz que vai ser bom e não sei o que, e as pessoas ficam ali em alguns 2 últimos meses já vivendo o que não tem e se frustra se vai comprar pelo preço que tinha, comparador de preço, eu estou comprando ou estão me enganando. Já existe o fenômeno ansiedade da Black Friday. Serviu para o agricultor lá e serve para hoje quem está comprando no e-commerce. Mesmo problema. Mas o Senhor é o mesmo, que trouxe esperança para eles e traz esperança para nós. A despeito do contexto político, econômico, da minha saúde que eu vejo hoje, do que eu tenho, do que eu não tenho, do que eu sinto, do que não sinto, é a mesma esperança. Temos que crer nesse Deus. Temos que crer nesse Deus. E aqui uma atenção, meus amados irmãos, se tem algum tipo de doença que ela é menosprezada, são as doenças psíquicas. Ninguém vê uma pessoa que está com a fratura esporte e diz, dá um salto de fé e sai andando. Aqui é um encorajamento que o cerne da transformação está na fé. Mas se você tem algum acompanhamento médico, viva esse milagre. Deus pode fazer esse milagre de uma vez, pode fazer paulatino, mas também não saia fazendo loucuras, que às vezes alguns casos são tão crônicos que você precisa de um acompanhamento para estabilizar e seguir também, porque se é físico ninguém faz isso. Estou com a fratura exposta no ato de fé, vou sair pulando porque Deus disse que ele... Não, prudência. Igreja madura recebe a palavra de Deus e interpreta com prudência. E o nosso mestre foi a perfeição da luta contra a ansiedade. O próprio Deus aqui tinha que esperar 30 anos para aparecer, esperou 30 anos. Ponto. Mesmo anunciando que ia morrer, ele vivia o plano dia após dia, até o dia que teve que ser confrontado na cruz. Sofreu, se angustiou. Ele sabia o que o esperava. Pediu para, Pai, se possível, afasta, mas se não, me ajuda a suportar. Pedro, ansioso, querendo resolver, querendo salvar o Filho de Deus, corta a orelha de Malco, querendo resolver, ansioso, eu tenho que resolver agora. Jesus, Pedro, já está planejado. Aí ele pega a orelha, faz mais um milagre para conta e segue. Jesus, ele foi a própria luta contra a ansiedade. Ele viveu todos os processos. Ele não abrandou o tempo do deserto. Pai, você disse que ia passar um tempo no deserto, Senhor, mas 40 dias, Pai. Vamos aqui entre nós fazer um combinadinho. 3 diazinhos. Não, ele viveu todos os processos. Mas esse Deus, ele nos dá uma esperança. Esse Senhor de todo o universo nos dá uma esperança. Mateus 11:28 nos diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, você que está angustiado. Vinde a mim, você que está ansioso. Vinde a mim, você que está sem esperança. Vinde a mim, você que está perturbado na sua alma. Eu vos aliviarei. Essa é a promessa do nosso Deus. Baixe a cabeça, feche seus olhos. Quero fazer uma oração e depois o pastor Edu vai conduzir um momento com a igreja sobre esse tema. Essa oração ela é muito simples. Pode baixar as luzes, Wilson, por gentileza. Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador e quer fazer esse ato de fé, esse passo de fé, erga a sua mão, eu quero orar com você. E se tem alguém que nos assista e quer fazer essa oração, essa oração fica gravada. Quando você acessar esse conteúdo, se o Espírito Santo te tocar, coloque a mão no seu coração e faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que andei em caminhos perdidos. Reconheço que andei por mim mesmo. Reconheço, Senhor, que muitas das vezes interpretei a ansiedade como algo bom.
Mas eu vejo, Senhor, que eu preciso de Ti, que eu preciso de um Pai, não viver como um órfão. Eu preciso do Deus Criador me adotando. Reconheço que sou pecador, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, Ele é a resposta para tudo, inclusive para a minha vida. Queridos, nesse mesmo espírito, continue com seus olhos fechados. Isso é algo que a gente tem dito que é mal do século. E a maioria da nossa ansiedade é se preocupar com algo que ainda nem aconteceu na minha e na sua vida. Eu não vou chamar ninguém aqui à frente, porque certamente todos virão, porque todos nós temos uma ansiedade. Em alguma área da nossa vida nós estamos ansiosos. Então eu queria que você aí no seu lugar, seja em pé, seja ajoelhado, deixa que o Senhor conduza o seu coração, deixa que o Espírito Santo convença daquilo que você tem que entregar nesta noite para Ele, daquilo que tem te atrapalhado na sua intimidade com o Senhor, e essa ansiedade que você tem vivido tem atrapalhado de você ter essa intimidade com o Senhor, de buscar aquilo que o pastor Júnior acabou de pregar, buscar o reino dos céus, e as justiças e todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. E todas as outras é aquilo que está no texto de fato. Então este é o momento de você se render aos pés do Senhor. Este é o momento de você de fato confiar no Senhor de todo o seu coração. Não é apenas hoje, mas ter uma disciplina, uma autodisciplina dentro do seu coração, de que você, a partir de hoje, nessa área específica que você está vivendo, nessa ansiedade, você vai começar a trabalhar com a palavra do Senhor, para que essa ansiedade não esteja mais em você, não esteja mais te consumindo, a tal ponto de tirar da presença do Senhor. Que essa é a estratégia de Satanás, nos tirar da presença do Senhor, nos tirar da intimidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero começar pedindo perdão a Ti, Pai, pelas nossas faltas, pelas nossas fraquezas e pela nossa ansiedade, Pai. Ansiedade, Pai, com o dia de amanhã que ainda nem veio, Pai. Ansiedade, Pai, como eu vou dormir, o que eu vou comer daqui a pouco. Isso tem gerado, Pai, no nosso coração esta tal de ansiedade, nos preocupar com algo que ainda nem aconteceu e nem vai acontecer, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas, Pai. É o Senhor que está no controle do barco, é o Senhor que está dentro do barco, é o Senhor que está na tempestade, é o Senhor que está na porta aberta, na porta fechada. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar cada uma das famílias aqui representadas, Pai. Certamente cada uma delas, Pai, sofre de alguma ansiedade, a tal ponto de não conseguir dormir com essa tal da ansiedade. Pai, em nome de Jesus, aquieta o nosso coração, aquieta a nossa alma. Arranca, Pai, pela raiz esta preocupação, Pai, que não nos pertence, Pai. Porque a Sua palavra diz que o Senhor é a paz que excede todo entendimento, Pai. E nós queremos esta paz, nós queremos, ó Pai, viver esta segurança, e esta segurança está somente no Senhor, Pai, no Todo-Poderoso, porque Tu és o Deus da nossa salvação, a quem nós vamos temer. Nós não estamos temendo ansiedade. Pai, em nome de Jesus, perdoa, Pai, porque a ansiedade tem nos consumido. A ansiedade, Pai, tem nos levado, Senhor, em nome de Jesus, fora da Tua presença. A ansiedade, Pai, tem
tem feito, Pai, nós tomarmos decisões que não são as tuas decisões, que não agradam, Senhor, ao teu coração. A nossa ansiedade, Pai, tem nos levado a consumir, ó Pai, a ser consumistas, ó Pai, a ser materialistas, ó Pai. Nos perdoe por isso, Pai, em nome de Jesus. A ansiedade, Pai, tem nos levado, Senhor, a nos preocupar com as contas de amanhã, com as contas que nós não pagamos. Pai, a ansiedade tem deixado o teu povo depressivo. A ansiedade tem deixado o teu povo doente, Pai, enfermo do coração, enfermo da mente. A ansiedade tem nos afastado da tua presença, Pai. E nesta noite nós queremos lhe pedir perdão por isso. Nesta noite nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, declarar que o nosso coração é teu, Pai, que a nossa vida é tua, Pai, que o nosso caminhar é o teu, Pai. Senhor, em nome de Jesus, venha limpar, Senhor, as nossas mãos e purificar o nosso coração, Pai. Que na nossa mente, Pai, em nome de Jesus, ela esteja ligada, Senhor, em nome de Jesus, ao teu trono. Que a nossa mente esteja focada na tua palavra, que a nossa mente esteja focada nas tuas promessas, nas tuas escrituras, Pai. Senhor, em nome de Jesus, basta o dia o seu próprio mal. Nós queremos confiar somente em Ti, Pai. Nós reconhecemos, ó Pai, que nós somos falhos, fracos e pecadores, Pai. Nós estamos, ó Pai, estamos ansiosos, mas nós não somos ansiosos, Pai. Nós repreendemos, ó Pai, esta palavra maligna de que nós somos ansiosos. Nós estamos ansiosos, ó Pai. Então eu quero clamar a Ti para que o Senhor arranque isso do nosso coração. Arranque, Senhor, essa enfermidade, porque isto é enfermidade, Pai. E a sua palavra nos diz, Pai, que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores e as nossas enfermidades, Pai, e cravou na cruz do Calvário. E eu creio nessa promessa, eu creio na sua palavra, Pai. Senhor, derrame sobre o teu povo, Senhor, a paz que excede todo entendimento, ó Pai. Que ao sairmos daqui, Senhor, da sua casa, Pai, nesta noite, nós podemos sair daqui com a nossa mente transformada, com o nosso coração purificado, Pai, com o nosso coração cheios do Senhor, cheios da tua promessa, Pai, e não mais preocupados com o dia de amanhã, não mais preocupados, ó Pai, com aquilo que temos que fazer amanhã, mas preocupados em Te exaltar, Pai, somente, em Te adorar, em Te glorificar, Pai, em nome de Jesus. Eu abençoo cada uma das famílias aqui representadas, Pai. Eu abençoo as famílias que estão nos assistindo, Pai, e as famílias que ainda vão nos assistir, Pai. Venha nos curar, Pai. Venha nos transformar. Venha nos libertar, Pai, deste mal do século, em nome de Jesus. A ansiedade não nos controla, Pai. A ansiedade não nos controla. Eu rejeito esta palavra, Pai. Eu rejeito isso, Pai, na minha vida, e profetizo vida sobre a vida dos meus irmãos, ó Pai. Pai, que a cada dia, Senhor, nós possamos estar com a nossa mente cativa ao Seu trono, Pai. Aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai. Nos leva, Senhor, em paz, nos leva, Senhor, em segurança para os nossos lares. Não permita, Pai, que tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, venhamos ser roubados. Que essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, venha, Senhor, cair, que possa cair, Pai, em solo fértil, Pai. Que o inimigo não venha roubar, ó Pai, as sementes que foram plantadas em nosso coração, Pai. Toma nas Tuas mãos. Que nós possamos ter, ó Pai, em mente buscar apenas o Teu reino, Pai. O Teu reino,
Como diz a tua palavra, Pai, seja feita a sua vontade. A mesma vontade que é feita aí nos céus, que ela seja feita, Senhor, na sua igreja, seja feita na minha casa, seja feita na minha vida, seja feita no meu trabalho, seja feita na minha família, seja feita na vida dos meus filhos, seja feita, Pai, em nome de Jesus, aonde quer que estejamos, Pai. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, anunciar o Teu reino, anunciar as boas novas do Teu Evangelho, Pai. Essa é minha oração e eu já quero te agradecer e te louvar em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós hoje e para sempre. Deus os abençoe e vão na paz em nome de Jesus.